O meu bom dia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, é uma pretensão minha, isso, claro, se Deus o permitir, porque o nosso futuro, nem mesmo a gente sabe do minuto seguinte se a gente vai estar vivo ou não, né? Então, se Deus permitir, eu quero fazer um vídeo a respeito do seguinte assunto. Nas minhas pesquisas pela internet, eu me deparei com um vídeo que o título desse vídeo me chamou muita atenção. O título desse vídeo dizia assim: 7 sacrifícios para pagar o preço da unção. Certo? 7 sacrifícios para pagar o preço da unção. Então, esse título desse vídeo me chamou a atenção. Espera um pouquinho. Sacrifícios para a igreja do Senhor, preço da unção. E daí eu fui ver o vídeo, enfim, daí, sabe, ali tinha outras coisas também, uma oração, jejum, para frente, sabe. A gente não vai falar de tudo, todos os 7 ali, porque algumas coisas a gente tem que estavam por dentro da Bíblia certinho. Mas algumas coisas que estavam fora te levavam para outro lado e até perigoso. Então, pensando nisso, eu resolvi falar a respeito desse vídeo, só que não hoje. Antes de nós falar a respeito desse vídeo, nós precisamos saber primeiramente o que é unção. O que é unção na igreja hoje? Nós precisamos saber isso, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça, né? O tempo da igreja. E outra coisa também a respeito de sacrifício, agora depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, o tempo da igreja. Essas coisas, antes de nós entrar no assunto, nós temos de falar disso. Então, para não ficar muito longo o vídeo, vamos fazer o seguinte: hoje, neste vídeo, a gente vai falar de unção, de uma maneira assim, tentar ser o mais breve possível, mas que possa ser entendido o que é unção para a igreja, para nós, o que significa a unção hoje para nós. Daí a gente vai fazer um outro vídeo, claro, se o Senhor permitir, falando a respeito de sacrifício, e daí, pegando essas duas coisas, nós vamos entrar no assunto do vídeo, no terceiro vídeo. Beleza? Então, nós vamos agora ver alguns textos, bem poucos textos, para nós abalizar aquilo que nós vamos falar, para o nosso entendimento poder então ser aberto, né, para a palavra de Deus. Vamos lá então? Então aí você tem aí na tua telinha, como você pode observar aí, né? O livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Amado, nós temos de voltar no Antigo Testamento, que é para nós entender o que era unção e que é unção agora. Então, no livro de Êxodo, capítulo 28, verso 1, nós vemos o quê? Deus falando para Moisés, dando ordem para Moisés aqui. O que eu disse para Moisés? Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Esses eram os, veja bem, Arão e seus filhos, era para Moisés chamar Arão e seus filhos, e então Moisés ia consagrar eles para o sacerdócio. Então, Arão, no caso, nós vendo as Sagradas Escrituras, nós vamos entender que Arão, ele passou a ser o sumo sacerdote, e os filhos dele seriam sacerdotes. Então, a ministração no templo, na tenda da congregação e depois no templo, né? Então, o trabalho sacerdotal, para quem ainda não sabe, é um trabalho
digamos assim, o trabalho religioso. Os sacerdotes são aqueles que fazem a intermediação entre Deus e o povo, certo? Então esse é o trabalho sacerdotal. E o sumo sacerdote é aquele que é o sacerdote dos sacerdotes. É o chefe dos sacerdotes. Entende? Então Arão aqui foi chamado por ordem de Deus para ser consagrado ao sacerdócio. Ele como sumo sacerdote e os filhos como sacerdotes. Agora vamos ver mais aqui. Veja bem que nós estamos falando de unção. Veja no mesmo livro de Êxodo, agora no capítulo 29, versículo 7. Então tomarás o óleo da unção. Veja que nós começamos a entender unção, né? Então tomarás o óleo da unção, ele o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Então, quem aqui está falando do próprio Arão? Então, a consagração de Arão, é claro, teve sacrifícios, teve uma série de outros rituais. Mas como o nosso assunto hoje é unção, nós tratamos da parte da unção. Então, esse óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão e ele foi ungido. Ungido com o óleo da unção. Agora, como é então? Então, goterá algumas gotas ali na cabeça de Arão. O Salmo 133, verso 2, mostra como que acontecia essa unção. Aqui nesse Salmo está falando sobre a unidade dos filhos de Deus, né? Lá no caso era Israel, né? Aqui a igreja. Então, de estarem unidos todos como um só corpo, né? Então, aqui o Salmo 133, no verso 1, fala dessa união, porque diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E daí no verso 2 é esse aqui. É aqui, ó. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Então veja que nós estamos falando de unção. Lá na antiga lei, o que era? A consagração dos sacerdotes era feita mediante diversos sacrifícios e ofertas lá, e mediante a unção com óleo. Veja bem, que Arão era sumo sacerdote e os filhos dele era um sacerdote, né? Então, Arão faleceu, foi eleito outro sumo sacerdote dentre os filhos dele, né? E das descendências dele assim foi indo, à medida que iam falecendo, iam sendo substituídos por outros, mas da mesma linhagem. E veja que essa consagração era feita também mediante a unção com óleo. E essa unção com óleo, nós vemos aqui que fala do próprio Arão, né? Mostra que era derramado sobre a cabeça. Não era algumas gotas, era derramado com abundância. Porque veja, que descia da cabeça para a barba e descia até a orla de suas vestes. Quer dizer, pegava o corpo também. O corpo de Arão também era ungido juntamente com a sua cabeça. Até porque a cabeça faz parte do mesmo corpo, né? Ungiu a cabeça, já o corpo recebe essa unção. Mas esse óleo, ele descia até as orlas das suas vestes. Então essa aqui, amado, é a unção lá no Antigo Testamento. Como que começou a unção? A unção era assim um ritual para consagração, principalmente de sacerdotes, de reis, de profetas, todos, enfim. A unção, ela representava autoridade designada por Deus para algumas pessoas.
não era como na igreja hoje. Na igreja hoje é diferente. Naquele tempo eram algumas pessoas, veja bem, no caso do sacerdócio tinha de ser da linhagem de Arão. Daí os profetas também eram diferentes e os reis eram diferentes, mas todos, a unção era dessa mesma maneira, da cabeça e descia para o corpo. Agora vamos ver, nós vimos aqui a unção no Antigo Testamento, durante a vigência da lei. Agora vamos ver aqui sobre Jesus Cristo a unção. Veja o que diz aqui, ó, sobre Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O próprio Senhor Jesus, ele ali na sinagoga, parece bem que em Cafarnaum ali, ele foi dado o livro da lei para ele, e ele leu essa parte, que é uma profecia que se encontra no livro de Isaías. Então o Senhor leu essa parte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Note que aqui está falando do trabalho do Senhor Jesus, ele foi enviado para isso. Ele foi ungido, sim, com o Espírito Santo, porque veja bem, ele estava aqui em carne, como um homem, como nós. Então ele recebeu uma unção que nem do Antigo Testamento, mas a unção espiritual. O Senhor Jesus Cristo já recebeu a unção espiritual, que é o que? O Espírito Santo. Lembra que aqui era o óleo da unção, o azeite que era derramado da cabeça até o corpo. Aqui, em lugar do óleo, já é o Espírito Santo. Aqui, o que acontece? Quando era derramado esse óleo da unção na cabeça das pessoas que eram ungidas, essas pessoas recebiam o Espírito Santo e recebiam autoridade e poder de Deus para executar a obra de Deus. Era o trabalho de Deus, não era a vontade das pessoas, não. Aqui o Senhor Jesus Cristo, depois ele falou: hoje se cumpriu a profecia de Isaías. Porque aqui o Senhor mostrou que ele era ungido. E é engraçado que aqui é ungido porque para evangelizar os povos, para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos. Aqui, amados, restauração de vista aos cegos não é curar as pessoas, não é cura. Aqui trata-se de cegueira espiritual. A nação de Israel estava completamente cega espiritualmente a respeito de Deus. E é isso que Jesus veio fazer, veio abrir os olhos deles, para eles poderem enxergar a lei, poderem enxergar a respeito de Deus na realidade como era. Entende? Então eles estavam como cegos. E pôr em liberdade os oprimidos. Tudo isso que Jesus fez. Veja que aqui o Senhor Jesus, apesar de ele fazer curas, expulsar demônios, tantas coisas, aqui ele não fala nada que a unção dele foi para expulsar demônio, para não sei o que, não sei o que. Foi para essa finalidade, pregar o evangelho do reino e trazer através do evangelho, do conhecimento do evangelho, liberdade para os oprimidos do diabo, restaurar a visão ao povo de Israel, que estava completamente cego, espiritual, e pôr em liberdade os oprimidos. Quer dizer, tirar a opressão do povo, a opressão demoníaca do povo, e libertar eles para a liberdade de Cristo. Bom, então vemos aqui, o que é que nós vimos? Primeiro, que a unção, ela começou com o óleo, simbolizando o Espírito Santo que haveria de vir. Aqui Jesus Cristo, ele já foi ungido já com o Espírito Santo. Agora vamos ver sobre a igreja, que aqui é o último tópico, agora é sobre a igreja, que é o nosso caso em específico. Então temos que relembrar que
Unção era derramamento de óleo sobre a cabeça que ia até o corpo. Jesus Cristo recebeu e que essa unção, esse óleo representava o Espírito Santo. Aqui o Senhor Jesus foi ungido já com o Espírito Santo, mas do mesmo jeito, da cabeça e todo o corpo. E a igreja, agora vamos ver a unção para a igreja. 1 João capítulo 2, versículo 20. Veja que já é o Novo Testamento. Lá para frente, é o Novo Testamento já. Da igreja, né? E vós, João está falando para quem? Para a igreja. Vós. E vós possuís unção que vem do Santo, isto é, de Jesus. E todos tendes conhecimento. Prestou atenção no versículo? A igreja recebeu, a igreja possui unção que vem do Santo, no caso de Jesus, e toda a igreja tem conhecimento, quer dizer, tem conhecimento disso, a igreja do Senhor Jesus tem conhecimento que possui unção. Vamos ficar com esse versículo e vamos para o outro. 1 João mesmo, agora no versículo 27, mesmo capítulo 2, no versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, dele quem? De Jesus. A unção que dele recebeste permanece em vós. E não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, no caso do Espírito Santo, né? A respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, em Cristo, como também ela, a unção, vos ensinou. Ok. Agora vamos aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 47. Aqui, o apóstolo Paulo pregando lá para multidões, veja o que acontecia. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja bem os elos aqui que a gente vai reunindo. João falou que a igreja possui unção. Quer dizer, possui o Espírito Santo, possui unção do Espírito Santo. E depois ele diz que a unção, essa unção que a igreja recebeu de Cristo permanece na igreja. Permanece no crente. Certo? O que mais? E o crente não pertence à igreja? Veja bem, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, a igreja, aquele que sabia de salvar. Veja bem, aqui não é uma denominação que recolhia a pessoa à igreja, não é um pastor, um pregador, alguém que orava por uma pessoa e pedia para Jesus escrever no livro da vida. Aqui é o Senhor, no corpo dele, que é a igreja, de verdade, que não é uma denominação, é o corpo de Cristo, que é a verdadeira igreja. Quem acrescenta, quer dizer, que recolhe para o corpo, ou seja, para a igreja, é o Senhor Jesus e não o homem. É interessante a gente saber disso aqui. E vamos ver agora o último versículo para nós encerrar. Colossenses capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, por a igreja, né? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do que? Do seu corpo, que é o que? Igreja. Então, amados, vamos agora completar aqui o nosso raciocínio a respeito do que nós lemos. O apóstolo Paulo, aqui na igreja de Colossos, né, ele está dizendo o quê? Que o corpo de Cristo é a igreja, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira de Cristo, é o corpo do Senhor. Então Jesus é o cabeça, Jesus é a cabeça desse corpo. Então, o que nós podemos entender sobre unção?
que a unção no Antigo Testamento era o óleo representando um símbolo do Espírito Santo e que era derramado sobre a cabeça e que aquele óleo representando o Espírito Santo ele tomava conta da cabeça e vinha para o corpo. O corpo era ungido igualmente como a cabeça. Nós vemos aqui que Jesus Cristo ele recebeu essa unção, mas não um símbolo. Não um azeite, ele recebeu o Espírito Santo, a verdade, não é mais o símbolo, como o óleo, né? Mas a realidade. Ele recebeu o Espírito Santo, da onde? Da cabeça para o corpo. E agora, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, a igreja, o que é? É o corpo de Cristo. Agora me diga uma coisa. Se Jesus foi ungido e essa unção da cabeça ela desce para o corpo, precisa alguém pensar em unção hoje? Quem está no corpo de Cristo está ungido, recebeu a unção que Jesus recebeu. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre o Senhor Jesus em forma de pomba, ali no batismo dele, desceu como línguas de fogo e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ungindo toda a igreja. Vocês percebem, irmão? Vamos entender o que é unção e vamos pôr no nosso coração isso, amado. Tem gente correndo atrás de unção, tem gente ensinando, dando aula de unção, curso de unção, e ensinando que unção é para expulsar demônio, é para falar em línguas estranhas, é para profetizar, é para não sei o quê. Esses, amados, são manifestações do Espírito que Deus dá a cada um conforme Ele quer. Onde Ele quer, no momento que Ele quer e do modo que Ele quer. É Ele que decide, porque essas manifestações não é da pessoa, é o Espírito Santo que dá. Tem falsas manifestações que é da carne, tem mesmo, que finge ser do Espírito Santo, mas não é. Então, o que acontece? A igreja do Senhor Jesus não tem que correr atrás de unção porque é ungido. Quando que é ungido? No momento que é colocada no corpo de Cristo, que passa a ser membro do corpo de Cristo. Amados, não é escrito num livro lá da igreja tal, como membro aquela lá não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo dele. É os crentes do mundo todo unidos no mesmo Espírito, onde quer que 2 ou 3 pessoas forem reunidas pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o centro. Quer dizer, reunido para Ele. Ele é o chefe. Ele é o sumo sacerdote. Então, hoje, Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Pode procurar na Bíblia que você acha. Assim como Arão, lá no passado, ele foi consagrado sumo sacerdote para Israel e os filhos dele. Veja bem, os que saíram do corpo dele, né? Claro, saíram da esposa, mas ele foi participante. Então, os filhos dele eram parte do corpo dele também. Então, como ele foi Arão foi sumo sacerdote, e os filhos também foram sacerdotes, e todos foram ungidos com o óleo representando o Espírito Santo, assim também o Senhor Jesus foi ungido, agora não com óleo, mas com o próprio Espírito Santo. Não é a unção de Jesus não é um símbolo, a de Arão era. Então, assim como Arão e os filhos dele que saíram do corpo dele, eram parte do corpo dele, receberam dessa unção, assim, amado, aqueles que estão no corpo de Cristo são ungidos no momento em que o Senhor traz para o corpo dele. E no momento que o Senhor anexa ao seu corpo aquela pessoa já passa a ser ungido, já passa a ser um consagrado. O que é ser consagrado? Consagrado é separado. Separado para alguma coisa.
No caso, Arão era separado como sumo sacerdote e os filhos dele como sacerdotes. Assim, amado, agora, na presente dispensação, na igreja, o que acontece? Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, o sumo sacerdote nosso, e nós, eu, você, cada chefe de família, cada pessoa que intercede pelos outros, enfim, que ministra para as pessoas as coisas de Deus e que ora, entrega a Deus os problemas das pessoas, é um sacerdote. Todo crente que está no corpo do Senhor é um sacerdote e é ungido. Então essa história de unção hoje, que tem que fazer sacrifício para ser ungido, que tem que pagar preço, que não sei o que, amado, isso não vem de Deus. Porque se vir de Deus isso, então como que fica o que nós limos? Então a Bíblia é mentirosa? Percebe? Amados, vocês abençoados do Senhor, que tem me acompanhado, que tem estado comigo nesses vídeos, não desistam da palavra de Deus, irmão, porque neste mundo está cheio de falsos, arrastando multidão de pessoas para as falsidades de pessoas que não estudam a Bíblia e são facilmente enganados pelas conversas eloquentes deles para as pessoas. Tá certo? Então, terminamos aqui esse primeiro vídeo falando sobre unção. Se o Senhor nos permitir, no próximo vídeo nós vamos falar a respeito de sacrifício, que é outra coisa que precisamos, amados, estar bem por dentro do que significa, para então depois nós fazer um terceiro vídeo. Ok? Conto desde já com vocês para compartilhar este vídeo aqui para que mais pessoas vão se inteirando da verdade. E também para o próximo vídeo, já conto com vocês para o próximo vídeo sobre sacrifício, e assim nós ir, amados, fazendo a obra do Senhor de acordo com o que está nas escrituras e não tirar coisa da nossa cabeça. Beleza? Assim a gente encerra mais este vídeo aqui. Claro, primeiramente a minha gratidão a Deus e a minha gratidão, queridos amados companheiros de estudo bíblico, a vocês. Vocês são importantíssimos também nesse trabalho que a gente faz aí para o Senhor. Que Deus abençoe você, a tua família. Ore por mim e pela minha família também. E claro, se for do agrado do Senhor, nós haveremos de nos ver no próximo vídeo. Ok? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.